auxiliar de enfermagem e o corpo do paciente. O auxiliar de enfermagem e o corpo do paciente. Toda a equipe de saúde envolvida é o auxiliar de enfermagem que executa a maior parte das tarefas com o paciente. O corpo do paciente é um objeto de atenção a quem cabe a tarefa de cuidado diária. A enfermagem detém a permissão social e cultural para tocar o corpo do outro, podendo desnudar, limpar, amarrar, banhar, secar, alimentar, injetar, raspar, vestir e, neste momento, mesmo que não se aperceba disso, expressa seu sistema de valores, consequência de sua cultura da realidade do mundo ao qual faz parte, assim também é o corpo. A ideia de que temos de corpo também foi em senso construída a partir de valores e ele atribuídos. Ele não é experimentado e entendido de modo igual a todos os indivíduos. A percepção que temos do corpo é resultado da nossa cultura específica. Ele é, na verdade, uma simbolização, ou seja, o corpo é uma representação dos nossos conceitos de pessoas, sexualidade, dentre outros. A experiência corporal não é universal. O corpo não fala por si próprio. A cultura vai deixando marcas e atribuindo significados que não são eternos. O cuidado do corpo por parte do pessoal da enfermagem inclui uma manipulação do outro, mediante a procedimento e técnicas do ato de cuidar. Além dos sentidos, usa-se também a intuição, a percepção, a sensibilidade, criando uma linguagem corporal própria, na qual, pela forma de tocar e olhar e cuidar, são expressos valores, conceitos, receios, preconceitos, temores, entre outros. Tomar consciência dos próprios temores, preconceitos, dúvidas e limite em relação ao corpo e ao paciente é fundamental para que estabeleça uma relação na qual esse corpo se personifique, ganhe uma identidade, deixe de ser apenas um objeto que precisa de cuidados para pertencer a uma pessoa que tem também seus próprios preconceitos, dúvidas, timidez e vergonha, principalmente no momento do contato mais íntimo. Devemos tentar naturalizar a situação hospitalar. Do mesmo modo que um bebê é amamentado, a alimentação não é a única necessidade que está sendo atendida, mas também através desse contato, o bebê sente-se acariciado, protegido, desenvolvendo a partir daí um sentimento de confiança. Desse modo, o ato de prover as necessidades físicas do indivíduo, promovendo o cuidado com o corpo, algo além do próprio cuidado, está no jogo. É possível estabelecer uma relação de solidariedade, percebendo as dificuldades, dúvidas e temores do paciente. Há muita insegurança por parte do paciente. No momento da hospitalização e na própria experiência da doença. Muitas vezes a pessoa não sabe ao certo o que vai lhe acontecer. A ansiedade faz-se presente, principalmente em procedimentos cirúrgicos que representam ameaça à integridade corporal ou que comprometam a autonomia da pessoa, como nos casos de uma colonostomia, mastectomia e amputações. É importante compreender que não é simplesmente um simples membro que vai ser estripado em troca do melhor prognóstico, mas sim uma parte da pessoa que tem uma função e significados específicos. Tal medida requeira um aprendizado para se conviver com uma nova situação. Assim, é mais aconselhável tentar entender a sua tristeza e estar disposto a escutá-lo, ao invés de tentar reanimá-lo. É compreensivo certo desconforto, certa estranheza e muitas vezes para negar essas pessoas sensações, manter uma distância emocional em relação ao paciente por meio de uma padronização dos mesmos, que são vistos como iguais, no pior sentido que isso possa ter, no que se refere à perda de identidade. Todos nós sentimos medo, vergonha, culpa, tristeza, alegria, amor. Nem tudo pode ser explicado pela razão. Sentimentos são para serem sentidos, experimentados, respeitados, para aprendermos a lidar com eles e de forma que possamos nos conhecer e viver melhor. Um auxiliar de enfermagem sensível, bom,
observador, conhecedor das suas próprias emoções, limites e possibilidades, tem a maior chance de maior atuação junto aos clientes. É importante perceber que cada paciente é único, apesar das tarefas executadas serem as mesmas. Isso, entendido, pode ser um facilitador para ambas as partes, proporcionando ao paciente um tratamento mais humanizado e ao profissional um melhor desempenho. A morte é um acontecimento normal que faz parte da rotina do trabalho, mas é um tema que é evitado em função da dor, que gera ao indivíduo, podendo trazer à tona lembranças de outras perdas. O meio hospitalar exige de seus funcionários uma postura equilibrada, onde não é permitido manifestar seus verdadeiros sentimentos. A morte é vista através do morrer dos outros, mesmo constituído um fenômeno da vida. Sempre despertou medo ao ser humano. É um sentimento, muitas vezes é expresso através da dificuldade de lidar com o fim, tornando-se presente nas crenças, valores e na visão do mundo de cada um traz consigo. Antigamente, a morte era vivenciada por toda a comunidade, permitindo que os indivíduos pensassem na possibilidade da sua própria morte. Os hospitais, ao assumirem o papel de administrar o incômodo ao adoecer, que antes era vivenciado nos lares, desenvolvem técnicas voltadas para o prolongamento da vida e o adiamento da morte, diluindo o impacto. Os mais variados sentimentos emergem neste ambiente. A diferença básica entre as pessoas em geral e os profissionais da área da saúde é que na vida destes, a morte faz parte do cotidiano e pode se tornar sua companheira de trabalho diária. Ao cuidar de um paciente terminal, o profissional pode tornar-se a relação distante, na tentativa de manter a saúde mental, pois acredita-se que tanto o profissional quanto o paciente não estão culturalmente preparados para esse tipo de situação. Os autores mencionam ainda que, apesar da morte fazer parte da rotina desses profissionais, o desejo é de que sempre aconteça no plantão do outro, e surgem várias reações para negar ou anular tal acontecimento, pelo silêncio ou vazio no leito. Basicamente, existem três formas de enfrentar a morte. A primeira baseia-se na interpretação das religiões. A segunda forma seria considerar nosso fim um dado essencial da existência humana. E a terceira consiste em evitar todo pensamento sobre a morte, ocultando e reprimindo a presença do fenômeno. Como envolve a cultura de cada um, o hospital é visto como um local para a cura, para a saúde, não havendo espaço para a morte. A presença da morte exige do profissional um alto grau de compromisso para com o enfermo, pois é nossa hora que esse depara fortemente com os dois possíveis resultados de seu trabalho, que seriam a restituição da saúde ou a morte do paciente. O cotidiano do trabalho dos técnicos impõe uma rotina acelerada que pode estar associada com a necessidade de negação da morte. Verifica-se uma maior sensibilização quanto à morte de pacientes mais jovens. Isso se justifica pelo fato de uma pessoa nova ainda não ter completado o ciclo normal da vida, e o morrer significa a interrupção desse ciclo. Tal concepção pode ser decorrente do próprio sentido que, em nossa cultura, se dá à vida do homem. É observado que acompanhar o sofrimento dos pacientes abalava mais que a morte. Diante disso, pode-se considerar que o exercício profissional da enfermagem é uma das práticas humanas que coloca o profissional diante do mais íntimo conflito. O preparo mais adequado para a experiência com o paciente terminal poderá influenciar positivamente na maneira de encarar o assunto e melhorar o relacionamento enfermeiro e paciente terminal. Na formação dos profissionais de enfermagem, são aprendidas diversas técnicas a serem executadas para prevenção e promoção, cura e reabilitação do paciente, com protocolos específicos, mas é pouca a dedicação às reflexões sobre o tema. A morte envolve fatores sociais, religiosos, psicológicos, culturais, jurídicos e econômicos. É importante enfocar a saúde desses profissionais que lidam diretamente com essa situação, onde há dor, o sofrimento e a perda, aliadas às condições desfavoráveis do trabalho e da baixa remuneração, levam muitas vezes a situações de estresse e burnout, termo criado para descrever o desgaste físico e psíquico dos profissionais que lidam no exercício de suas funções,
com alto nível de envolvimento emocional. Também deve ser considerado a influência de poder em toda essa problemática. O corpo do paciente é o principal instrumento de trabalho do profissional de enfermagem. Enquanto ser humano, o profissional de enfermagem é contaminado por situações, traumas e preconceitos que devem ser compreendidos e trabalhados para não transmiti-lo ao paciente no decorrer do relacionamento. O profissional deve desenvolver uma visão humanista e naturalista para exercer sua rotina de forma equilibrada. A morte é pouco discutida, por isso não é muito comentada. Envolve-se fatores culturais, sociais, religiosos, psicológicos e jurídicos. A morte é vista de forma diferente no Ocidente e Oriente. Quanto mais se refletir sobre o assunto, mais preparados estarão esses profissionais. Não se pode esquecer das condições físicas e psicológicas que vivem tais profissionais no ambiente de trabalho.